Será que a seleção brasileira vai perder outro jogador importante às vésperas da Copa do Mundo por lesão? Galera, olha só, antes de a gente continuar esse vídeo aqui, né, de a gente ir para as notícias e falar sobre o que a gente tem que falar aqui hoje, eu gostaria de pedir para você aí de casa que está acompanhando o canal e está gostando do nosso conteúdo, já deixar o like no vídeo, tá bom? Também já seguir o canal e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Já deixa também seu feedback aqui embaixo do que você está achando e já envia para os seus amigos aí que também gostam desse conteúdo de notícias do futebol internacional, dos brasileiros que estão na Europa e etc, beleza? Então, olha só, vamos lá então para o que interessa agora, né? Galera, ontem a gente teve o jogo aí Real Madrid e Alavés, né, pela La Liga, e o Real Madrid saiu com a vitória por 2-1. Tivemos gol do Vinícius Júnior, né, que inclusive foi muito vaiado pela torcida do Real Madrid nesse jogo, né, pela eliminação na Champions League para o Bayern de Munique. E logo que ele fez o gol ali, né, ele foi pedir desculpas para a torcida. E assim, galera, é, eu entendo, né, a frustração do torcedor do Real Madrid, porque o Vinícius Júnior que está atuando hoje em dia não é o Vinícius Júnior de 2024, não é o Vinícius Júnior que disputou aquela bola de ouro com o Rodri ali, certo? O Vinícius Júnior decaiu bastante, tá? Não só pela seleção brasileira, que ele, né, já vem há anos não demonstrando um futebol de qualidade, mas agora ele também está ficando defasado no Real Madrid, tá? Essa é a minha opinião. Então, assim, temos partidas contra Alavés, ele fez o gol, beleza, o Real Madrid ganhou, muito importante, ele foi muito importante na vitória, pediu desculpas para a torcida, muito certo também, concordei com isso, mas assim, o Vinícius Júnior está num nível que acho que ele nunca esteve antes. Na minha visão, ele está um nível bem abaixo atualmente, né? E principalmente para a seleção brasileira, eu acredito que a gente precise que ele mostre um nível de futebol melhor, principalmente para a Copa do Mundo, né? Porque, ó, inclusive eu separei aqui, né, algumas falas do técnico do Real Madrid, né, do Arbeloa, e também do Florentino Pérez sobre essa questão do Vinícius Júnior, tá bom? Então, assim, depois que o jogo acabou, né, o Arbeloa declarou até, vou abrir as aspas aqui, tô com a reportagem, vou ler para vocês aqui, ó. Abre aspas, Arbeloa, tá? Tenho certeza e espero e desejo que Vinícius queira ficar no Real Madrid por muitos anos. Quero que Vinícius fique aqui por muitos e muitos anos. Então, assim, teve o apoio aí do Arbeloa, né, do técnico do Real Madrid, falando que queria que ele ficasse apesar das vaias da torcida, demonstrando não contentação ali com o Vinícius Júnior, como ele está jogando atualmente, etc. Teve o apoio do Arbeloa e também do Florentino Pérez, né? Separei outra reportagem aqui do Florentino Pérez falando, né, sobre essa questão do Vinícius Júnior, se o Vinícius Júnior vai sair, se o Vinícius Júnior vai ficar. E ao ser perguntado por isso, né, o Florentino declarou a seguinte coisa, né? Vamos lá aqui para a reportagem aqui. Opa, saiu aqui, peraí. Aqui está. Ó. Abre aspas, Florentino Pérez, né? Isso é problema meu. Deixem o Vini comigo. Ou seja, o que está sendo dito aqui, né, que é que o presidente do Real Madrid ele acredita que a renovação do Vinícius Júnior vai acontecer e que o jogador ainda tem muito a conquistar pelo Real Madrid. Né? Ele mesmo declarou isso. E além disso, qualquer mudança futura que seja considerada para o Vinícius Júnior vai depender dele, único e exclusivamente do Vinícius Júnior e da felicidade dele dentro do clube, certo? Então a gente pode ver que ele tem o apoio do Arbeloa, que é o técnico atual, e ele também tem apoio do Florentino Pérez, que é o presidente do clube. Então acredito que seja difícil o Vinícius Júnior sair do Real Madrid, né? Mas o que a gente realmente precisa dele é que ele volte a jogar futebol em alto nível. Galera, antes de a gente continuar aqui, eu queria falar com você aí de casa, você que está assistindo a gente aqui, e você é apaixonado por futebol, mas você está se sentindo estagnado na sua vida, trabalhando em um emprego CLT, onde você acredita não ser valorizado e onde não enxerga é, um ponto de evolução, e enquanto a sua paixão por futebol continua sendo apenas um hobby, né? Então, e se eu te disser que teve gente que descobriu como transformar essa paixão em futebol em renda? Isso mesmo, galera. Eu tô falando de até R$ 5.000 importando e revendendo camisas de time. E o melhor disso é, você não precisa sair do seu emprego para começar. Então, se você quer saber como as pessoas estão fazendo isso, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário logo abaixo, beleza? Agora vamos voltar para o que interessa aqui, galera. E olha só, nessa mesma partida entre Real Madrid e Alavés, né, tivemos outro caso aí que pode nos preocupar bastante, principalmente o torcedor da seleção brasileira, né, que foi o Éder Militão, saiu machucado logo no primeiro tempo, saiu sentindo dores logo no primeiro tempo, tá? Então,
Até separei para vocês aqui já o texto de explicando melhor como que isso aconteceu, como que isso, o que vai acontecer disso, se o Militão já se submeteu aos exames, se ele vai se submeter aos exames ainda, se a gente já tem uma noção da gravidade disso ou não. E olha só, acompanha comigo. O incômodo foi identificado como muscular e ocorreu na mesma perna em que o jogador já havia sofrido uma lesão anteriormente, o que acendeu essa preocupação naturalmente, porque o Militão ficou de fora, acho que 4 meses por lesão, né? Tem pouco tempo, e ele acabou de voltar. E dentre esse tempo aí a gente viu tanto torcedores da seleção brasileira quanto do Real Madrid falando e vendo que esse é um jogador essencial tanto para o Real Madrid quanto para a seleção brasileira. A gente precisa do Militão, né? Então, assim, vou continuar aqui para vocês. Ó. Após uma lesão mais séria, a formação de um novo tecido na região afetada, que ainda passa por adaptação às exigências físicas e ao ritmo do jogo. Ou seja, ele ainda estava se recuperando ainda dessa última lesão, né? Então isso traz essa preocupação maior para a gente. E o que a gente tem também é que esse tipo de resposta é considerado normal, né, e exige um controle de carga nos treinos ali, porque depois de uma lesão dessa magnitude, isso costuma ocorrer, lesões menores, lesões leves e etc, né? Mas a tendência é que o defensor seja reavaliado ao longo dos próximos dias, com acompanhamento da evolução do quadro, antes de qualquer definição sobre o retorno. Então a gente vai ficar no aguardo para saber o que vai acontecer, né? A gente ainda não tem noção se isso vai afastar ele dos gramados por muito tempo, se ele vai retornar rapidamente, e a gente vai ficar na torcida para que não o afaste dos gramados por muito tempo, porque a gente está às vésperas da Copa do Mundo, da última convocação, e como eu falei, a gente precisa desse jogador, galera. O setor de defesa da seleção brasileira, para mim, hoje em dia é o que a gente mais carece de talento, né? E o Militão é um jogador muito versátil, faz zaga, faz lateral, é muito técnico. Então, eu acredito que esse seja um dos jogadores que a gente não pode deixar de contar, beleza? E aqui embaixo, né, teve mais um resumo ali, né, falando o que eu acabei de falar para vocês, que o Militão ficou de fora por 4 meses, né, devido a uma lesão grave no bíceps femoral na perna esquerda, e ele voltou a atuar nesse mês e foi escalado como titular pelo terceiro jogo seguido diante do Alavés agora, né? Então a primeira vez que ele atuou por 90 minutos desde o retorno foi justamente nessa partida do Real contra o Bayern, né, que o Real Madrid acabou sendo eliminado da Champions League. Então assim, a gente ainda fica nessa apreensão para saber o que vai acontecer com o Militão, galera. Mas é, já deixa aqui nos comentários o que você acha sobre toda essa situação envolvendo o Militão e também o Vinícius Júnior, né? Sobre a situação do Vinícius Júnior no Real Madrid e com a torcida, com a Arbeloa, com o Florentino Pérez e também sobre a lesão do Militão. O que você acha? Se foi algo grave, se a gente não precisa se preocupar, né? Me fala aí também se você tem a opinião de que o Militão é um jogador essencial, que a gente precisa de fato dele nessa seleção. Deixa aqui pra gente ver o que vocês estão pensando, galera, beleza? E no mais, se você gostou do vídeo, do nosso conteúdo, deixa o like aqui, tá bom? Já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos, compartilha com seus amigos, beleza? E não deixa de acompanhar nosso conteúdo que tem muita coisa por vir aí, galera. No mais é isso. Valeu, tamo junto.